Agora conosco, em linha, Bruno Araújo, presidente do PSDB. E o nosso assunto, presidente, prévias do partido que definem o candidato à presidência da República em 2022. Eu começo perguntando ao senhor, o senador Tasso Gereissati decidiu apoiar Eduardo Leite. O governador Dória também enfrenta oposição do deputado Aécio Neves. Quais as chances do governador nessa disputa? Bom dia, Sônia, Thaís, Pedro, Eduardo, a todos. Acho que primeiro é importante registrar a decisão assim, poderosa do que é o exemplo que o PSDB está dando de democracia interna. Nós vamos, 21 de novembro, mobilizar 1.300.000 filiados, 4.000 vereadores, 520 prefeitos, quase 500 vice-prefeitos, 33 deputados federais, 100 deputados estaduais, 3 governadores, um ex-presidente da República, para uma escolha que vai legitimar e fortalecer muito a escolha desse candidato. Agora, claro que nesse momento desse processo de desponta, com 3 candidatos postos, obviamente cada um vai construindo os seus movimentos. O governador Dória sai de um estado muito poderoso do ponto de vista eleitoral, São Paulo, que representa praticamente 25% de toda a força do colégio eleitoral. O governador Eduardo Leite vem conquistando estados importantes que vem formalizando apoio à sua candidatura, em modo especial a adesão agora do senador Tasso Gereissati. O que eu posso dizer é que nós não temos, de fato, favorito. Temos uma eleição que vai ser disputada até o último momento e com a possibilidade disso confirmar o que as pesquisas como a do Poder 360 confirma ontem. Os 2 pré-candidatos do PSDB já superam, e de modo até relativamente confortável, as intenções de votos em Jair Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, tanto Eduardo Leite quanto João Dória já ganham de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Agora, o convencimento ao eleitor é que esses candidatos têm, de fato, chance de chegar ao segundo turno para ter uma possibilidade de vencer o Lula ou o Bolsonaro no segundo turno. Então, nós não temos favorito, isso vai até o último momento. Deputado Bruno Araújo, presidente do PSDB, é o Pedro Campos. A certeza que se tem até agora é que o PSDB vai ter candidato à presidência da República, é isso? Não tem a menor dúvida, Pedro. Agora, claro que o candidato escolhido nas prévias terá que demonstrar capacidade, liderança, tamanho, capacidade de liderar um processo, de convencer os demais partidos no campo do centro de que esse candidato é a melhor alternativa. Dialogar com o MDB, com o novo partido que se forma da fusão do PSL com o DEM, com o Solidariedade, com o Podemos, com o PV, com o Cidadania, que são partidos que nós temos dialogado constantemente. Não tenho a menor dúvida que, respeitando todos os demais candidatos, mas são candidatos que vivem no processo de discussão interna, legítimo do partido, e o candidato do PSDB sairá de um processo onde anda em 27 estados da federação, discutindo com todo o partido, com um pedaço importante da sociedade brasileira, já com conhecimento contemporâneo desse momento de um país de desemprego, de um país de recessão econômica, de um país que ainda começa a sair, dá sinais de começar a sair de uma pandemia das mais graves do coronavírus. Esse candidato será muito legitimado. Cabe a ele demonstrar qualidade, tamanho, está pronto para liderar um processo onde convença esses aliados que ele é a melhor alternativa. Mas, claro, a intenção do PSDB é que esse candidato dispute a presidência da República e tudo aponta para isso. Presidente do PSDB, deputado Bruno Araújo, queria perguntar para o senhor sobre uma declaração que foi dada nessa semana aqui pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, numa entrevista à Rádio Bandeirantes ao José Luiz da Atena. Ele disse o seguinte, que gostaria muito de ter uma união numa chapa Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite, no ano que vem, articulada pelo PSD. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, o senador Rodrigo Pacheco é um grande quadro da vida pública nacional. Nós temos um problema objetivo, é que o senador Rodrigo Pacheco ainda não é do partido do presidente Kassab. O senador Rodrigo Pacheco ainda é do partido de Luciano Bivar e de
e de Antônio Carlos Magalhães Neto, desse novo partido que está sendo construído. Precisa saber, primeiro, se de fato o senador vai mudar de partido, do partido de Kassab, para essa candidatura. E todas essas candidaturas, se de fato se confirmarem no campo do centro, vão participar de um processo amplo de construção, de diálogo no campo dos partidos de partido de centro. Então, eu tenho certeza que se ela vier acontecer ou não, nós vamos fazer, não tenho a menor dúvida, tratar o PSD como um dos partidos mais importantes no campo dessas alternativas de centro, para algo que coloque no segundo uma alternativa ao eleitor brasileiro diferente de Lula e de Bolsonaro. O importante é que nós vemos, por exemplo, no momento como esse de pandemia, onde os critérios de distribuição de vacina são os mesmos para todo o país, nós vemos os 3 estados do PSDB como os que mais vacinam no Brasil. Isso não é por acaso, porque há um histórico no PSDB de construção de equipe, com meritocracia, com qualidade. 3 estados que governam hoje com reconhecimento do seu eleitorado, e é isso que vai fortalecer com o resultado das prévias a potencialidade do escolhido do partido. Agora, presidente, essas negociações no centro político estão em andamento e ainda o quadro é muito incerto, instável, as possibilidades são muitas. Eu queria perguntar diretamente para o senhor o seguinte: o PSDB, por uma união do centro político ou por uma candidatura mais viável, aceitaria a candidatura a vice, não ser cabeça de chapa, na presidência 2022? Olha, parece muita presunção, muita arrogância dizer que quem se dispõe a pedir voto não possa estar aberto ao diálogo. Agora, vamos convir. Claro que todos os outros candidatos são candidatos conjecturados internamente no seu partido, num ambiente onde o PSDB já viveu em outros momentos. São candidaturas, no PSDB nós tivemos candidaturas naturais, mas que eram decididas no processo de cúpula. Nós vamos ter no PSDB uma candidatura fruta de um processo que vai envolver milhares, dezenas ou centenas de milhares de pessoas. É possível, mas não é tão provável que se demonstre que haja uma candidatura tão poderosa e tão legítima quanto essa que vai sair no campo do PSDB. Claro que eu defendo isso como presidente do partido, mas seja João Dória, seja Arthur Vigílio, seja Eduardo Leite escolhido, terá que demonstrar capacidade de liderança para ser chefe de Estado e chefe de governo, de convencer todo esse conjunto de centro que eles lideram a melhor alternativa. Eu diria que é pouco provável que alguém que saia tão poderoso de um processo como esse não encabeça o processo. Agora sim, política tem que se fazer com humildade, com construção, dialogando, entregando a esse escolhido o papel de liderar a convergência que possa acontecer ao longo do início do ano. Deputado presidente do PSDB, Bruno Araújo, surge uma nova, não uma nova força política, mas a união do antigo PFL e do DEM com o PSL. Aliás, além de força política, é uma força financeira, econômica, né? O DEM, PFL, era um associado histórico do PSDB nas campanhas presidenciais. E agora, o PSDB se opõe a esse grupo, a esse novo partido, ou compõe com ele, inclusive numa possibilidade que a gente leu nas entrelinhas aqui, que pode acontecer de uma composição que não coloca o PSDB em cabeça de chapa, coloca o PSDB numa posição de componente de uma disputa política lá na frente. Bom, eu volto a dizer, eu não parto do pressuposto que o PSDB não encabece a chapa, mas volto a dizer com absoluta humildade que esse escolhido tem o processo, tem a habilidade de construir tudo isso. Acho pouco provável que o PSDB não encabece o processo de chapa. Em relação à criação do novo partido, é importante registrar que o Democrata, que foi um dia o PSL, é um dos partidos mais importantes do processo de democratização brasileira e foi o mais correto, firme, regular, leal parceiro que o PSDB teve ao longo dessas últimas décadas. Nós desejamos a Antônio Carlos Magalhães Neto e a todo democrata que se funde agora num novo partido, toda sorte na construção de uma nova legenda partidária. E o PSL, que é oriundo da criação de Luciano Bivar, meu conterrâneo e amigo pernambucano, 4 anos atrás construiu uma alternativa que
terminou dando certo com a eleição do Jair Bolsonaro e logo romperam. A parte bolsonarista do PSL sai agora na mudança na janela e fica essa fusão entre o PSL, que faz oposição a Jair Bolsonaro, e o PFL, até hoje, até então, o DEM. Nós torcemos por essa construção desse novo partido. O PSL é um partido que carrega um importante tempo de lesão e fundo partidário. O Democrata entrega muita tecnologia política, experiência política, homens públicos maduros. Parte deles devem sair, porque ainda vão enxergar nesse partido um espaço para o bolsonarismo, devem sair na janela do ano que vem. Nós vamos continuar dialogando com esse novo partido, como sempre fizemos, numa boa relação com o Luciano Bivar e, de modo especial, com até então o PFL, DEM, Antônio Carlos Magalhães e tantas lideranças. Nós temos certeza que nós vamos seguir no mesmo campo político junto com outros partidos. Presidente do PSDB, deputado Bruno Araújo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai sair do partido? Olha, nós fizemos e dialogamos tudo que temos de fazer, continuamos conversando com o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin foi deputado federal pelo PSDB, vice-governador pelo PSDB, 4 vezes governador pelo PSDB, 2 vezes candidato a presidente da República pelo PSDB, 2 vezes candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB. Alguém que se confunde com a imagem do partido. Nós vamos respeitar a decisão do governador. É um quadro público que nós temos o maior respeito, um homem público de grande dignidade, mas nós vamos ter de aguardar. O que nós temos é a certeza que o PSDB é, enquanto instituição, maior do que qualquer das nossas lideranças, maior do que o seu presidente, maior do que o ex-presidente da República, maior do que qualquer governador. Nós vamos seguir firme e torcendo para que tenhamos nos nossos quadros alguém do tamanho da dignidade do governador Geraldo Alckmin para ocupar posições políticas ainda muito relevantes na federação. Se não tiver de acontecer, nós vamos seguir a mesma relação de respeito e continuar marchando com os propósitos políticos que nortearam a criação do PSDB ao longo de sua história. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, falou aqui na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Obrigada, presidente. Até a próxima. Um abraço a todos.